E nessa noite de hoje, nós iremos trabalhar o texto que foi o texto marcante da Reforma Protestante. O texto em que Martinho Lutero, ele fundamentou toda a mudança que Deus proporcionou à sua mente, em termos de entendimento teológico, em termos de concepção doutrinária, e que resultou nesse movimento do qual nós pertencemos e aqui nós estamos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, abram, por favor, as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. A gente vai ler apenas 2 versos e vamos considerar esses 2 versos na noite de hoje. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e vamos ler os versículos 16 e também o versículo de número 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e também o versículo de número 17. Romanos 1, 16 e também o versículo número 17. Romanos 1, 16 e 17. Irmãos, amigos, diz o seguinte, palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e também o versículo de número 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Até aqui, até o versículo 17. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, nós podemos fazer uma afirmação que de certa forma revela e resume a necessidade que nós temos em relação ao Evangelho. E que afirmação é esta? É uma afirmação simples, é uma afirmação curta, é uma afirmação direta, ou seja, todo ser humano e todo ser humano mesmo, ele precisa, ele necessita, ele carece do Evangelho. Todo ser humano, ele precisa do Evangelho. E quando a gente considera essa necessidade que está inerente à pessoa humana, que está inerente ao ser humano, a gente consegue encontrar várias razões, vários motivos pelos quais existem em nós, enquanto seres humanos, repito, essa carência, essa necessidade que nós temos do Evangelho. Por exemplo, uns precisam do Evangelho para que através dele possa experimentar a salvação, possa experimentar a redenção, possa experimentar a nova vida que nós só desfrutamos na pessoa de Cristo, na pessoa do nosso Redentor. Contudo, a necessidade humana em relação ao Evangelho não se restringe à salvação em si, se estende também à necessidade que o ser humano tem, uma vez que é salvo, de ser dirigido, de ser conduzido, de ser orientado em sua vida, pois a orientação fiel, a orientação verdadeira de como nós devemos proceder, da maneira como nós devemos agir neste mundo, a gente só a tem através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos a necessidade do Evangelho em relação à nossa salvação. Uma vez que nós somos salvos, nós temos a necessidade do Evangelho para que nós possamos andar no caminho correto. Contudo, não apenas essas razões. Nós carecemos, irmãos e irmãs, do Evangelho para que, a partir do mesmo, a gente possa crescer, a gente possa se desenvolver, a gente possa adquirir maturidade espiritual. E isso não se dá, e isso não ocorre que não seja através do Evangelho. Mas não só isso,
nós precisamos do Evangelho também para que nós sejamos preparados, para que nós possamos ser adequados à realização da obra de Deus, à realização da obra do Senhor. E se nós fôssemos considerar outras razões, se nós fôssemos atentar para outros motivos, nós elencaríamos muitas outras razões, muitos outros motivos pelos quais, repito, todo ser humano ele precisa, todo ser humano ele carece do Evangelho. E diante disso, pode-se levantar uma pergunta, e diante disso, pode-se levantar um questionamento em relação às nossas vidas. Mas o que é esse Evangelho? O que é esse Evangelho que nós precisamos, que nós carecemos e carecemos tanto em relação às nossas vidas? De maneira assim bem direta, de maneira assim bem prática, nós podemos denominar ou nós podemos conceituar o Evangelho como as boas novas de salvação que nós temos na pessoa de Cristo, na pessoa do Redentor. E uma vez que isso se dá, uma vez que isso acontece, que nós abraçamos esse Evangelho e a partir dessa atitude nós experimentamos da salvação, esse mesmo Evangelho se constituirá em nossas vidas como nosso padrão, como nosso caminho, para que assim nós possamos viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. Então, resumidamente, Evangelho é isso, as boas novas de salvação. E uma vez que nós temos a salvação, esse Evangelho representa para nós o caminho que Deus propõe a cada um de nós, para que assim a gente possa andar no seu temor, para que assim a gente possa seguir na sua vontade. Esse texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 1, versículos 16 e também o versículo 17, conforme todos nós sabemos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. E quando nós consideramos a vida, quando nós consideramos o ministério do apóstolo Paulo, nós chegamos facilmente à compreensão que o apóstolo Paulo, ele tinha uma profunda vivência, ele tinha uma intensa experiência em relação ao Evangelho, que lhe dá crédito de falar em relação ao mesmo. Por exemplo, quando a gente volta um pouco a nossa atenção, ainda dentro do capítulo 1 da sua carta aos Romanos, a gente percebe algumas declarações que Paulo faz em relação ao Evangelho, que confirmam, que apontam, que comprovam essa estreita, essa íntima ligação que ele, Paulo, tinha com o Evangelho de Cristo. Por exemplo, quando nós atentamos para o versículo 1 do capítulo 1 da carta aos Romanos, a gente vê o apóstolo Paulo falando que ele, Paulo, havia sido separado para esse Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que Paulo escreve, Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele diz: Paulo, e segue na sua descrição, servo de Jesus Cristo. Veja como ele complementa a sua ideia, chamado para ser apóstolo, e veja só como ele conclui o seu raciocínio. Ele fala: separado. Separado para o quê? Separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo ele tinha essa concepção. Quando ele pensava em si, quando ele pensava em sua vida, ele se via como uma pessoa que foi especialmente separada, não por qualquer pessoa, mas foi separado pelo próprio Deus, para que assim ele se dedicasse a este Evangelho. Contudo, a descrição que Paulo faz em relação ao Evangelho não se restringe apenas ao fato dele ter sido separado para o Evangelho. Não. Quando a gente volta mais uma vez a nossa atenção ao capítulo 1 da sua carta aos Romanos, Paulo ele vai mostrar que ele servia, não de qualquer forma, mas servia no sentido de cultuar a Deus através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que ele fala no versículo 9, Romanos capítulo 1, apenas o verso número 9. Ele diz: porque Deus, veja como ele segue, a quem sirvo. O sentido da palavra aqui servir não necessariamente é de trabalhar. O sentido da palavra servir aqui é de cultuar, é de prestar culto a Deus. Então Paulo ele diz: porque Deus
a quem cultuo, literalmente falando, em meu espírito, como no evangelho de seu Filho. Então, tudo aquilo que Paulo fazia em prol da causa, tudo aquilo que Paulo ele realizava em prol do evangelho, para ele, para Paulo, era uma atitude de culto, era uma atitude de adoração. Então veja que Paulo, ele se vê como de fato era, alguém separado para o evangelho. Veja que Paulo, ele adorava a Deus através do ministério que ele realizava no evangelho, mas não só isso. Ainda no capítulo 9, Paulo ele se via como devedor a todas as pessoas de quê? Do evangelho. Olhem só o que nós temos nos versos 14 e também o versículo número 15. Romanos capítulo 1, versículos 14 e também o versículo número 15. Veja o que Paulo fala em relação ao seu compromisso, à sua responsabilidade dentro do evangelho quanto às demais pessoas. Ele diz, Romanos capítulo 1, versículo número 14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então Paulo se viu um devedor a tudo e a todos do evangelho, de pregar as boas novas de salvação, de pregar o caminho do Senhor, conforme nós temos aqui revelado na palavra de Deus. Então veja que essas referências, veja que essas alusões feitas pelo apóstolo Paulo em relação ao evangelho mostra a sua estreita relação, a sua íntima ligação em relação ao evangelho. E aí, quando a gente chega aqui nos versículos 16, quando nós chegamos no versículo 17 do capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo ele vai mostrar não só o que significa o evangelho para ele, Paulo também vai mostrar aquilo que o evangelho faz, aquilo que o evangelho opera, aquilo que o evangelho produz na vida das pessoas. E é justamente dentro dessa direção que nós queríamos concentrar a nossa atenção na nossa mensagem, na nossa meditação na noite de hoje. Considerar, de acordo com a visão do apóstolo Paulo, o que é o evangelho, considerar dentro da visão do apóstolo Paulo, o que é que faz o evangelho? Para quê? Para que nós possamos nos aperceber dessa preciosidade, desse tesouro que nós temos diante de nós, ou seja, a palavra do Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: o poderoso Evangelho de Deus. O poderoso Evangelho de Deus. E basicamente a gente vai seguir essa sequência. Em primeiro lugar, a gente vai considerar o que significa em si o Evangelho. E em segundo lugar, nos dois outros pontos, a gente vai observar duas coisas, duas operações, duas tarefas que são realizadas através do Evangelho de Cristo. Então, vamos lá, pela graça do Senhor, vamos lá, mediante a misericórdia de Deus, considerar e aplicar essas verdades aos nossos corações na noite de hoje. Então, em primeiro lugar, o significado do Evangelho, o conceito do Evangelho. O que é o Evangelho? Qual é a concepção, qual é o entendimento, qual é o significado, qual é o conceito que nós devemos ter em relação ao Evangelho, de acordo com a descrição que o apóstolo Paulo faz, sobretudo aqui no versículo 16. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho, meus amigos, ele é o poder de Deus, ele é o poder do Senhor. Veja o que Paulo fala, veja como ele escreve no versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, apenas o verso 16, a primeira parte desse versículo 16. Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aqui, nessa frase, aqui, nessa primeira parte do versículo 16, Paulo ele mostra o sentimento que ele tinha em relação ao Evangelho. Ele não ficava envergonhado, ele não ficava inibido em relação ao Evangelho, e ele dá a razão,
ele dá o motivo pelo qual existia esse sentimento no seu coração. Então, conforme nós temos aqui na palavra, conforme nós temos aqui no escrito de Paulo, ele não se envergonhava do evangelho, porque para ele o evangelho era o poder de Deus, era o poder do Senhor. Convém, meus irmãos, convém, minhas irmãs, destacar o significado da palavra poder que nós temos aqui sendo mencionada pelo apóstolo Paulo. Originalmente falando, essa palavra na nossa língua, ela pode ser a tradução da palavra dinamite, palavra dínamos, mostrando justamente isso que Paulo ele via e enxergava, e a maneira como ele descrevia o poder de Deus no seu evangelho. Ou seja, para ele, para Paulo, o evangelho era a dinamite de Deus, a dinamite do Senhor, que não destruía, mas que construía, que não destruía, mas fazia benefício e benefício às pessoas. Em outras palavras, para o apóstolo Paulo, o evangelho era o poder irresistível de Deus, era o poder irresistível do Senhor. Mas às vezes, quando a gente fala acerca disso, talvez na nossa mente a gente possa divagar um pouco quanto ao que seja, no seu sentido mais estrito, no seu sentido mais direto, o evangelho ser esse poder de Deus. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, quando a gente considera a Bíblia como um todo e quando a gente vai analisar algumas demonstrações do poder de Deus, conforme nós temos na sua revelação, a gente se apercebe, a gente entende essa grande força, esse grande poder que é o Evangelho, que é as boas novas e boas novas de salvação. Por exemplo, a gente vê várias atuações de Deus, sobretudo no Antigo Testamento. Nas páginas iniciais das Escrituras Sagradas, a gente observa o poder que Deus ele operou quando do nada ele cria todas as coisas, conforme nós temos, conforme nós enxergamos. Não só isso, quando a gente olha outra demonstração do poder de Deus no Antigo Testamento, a gente vê a maneira através da qual ele libertou o seu povo lá do cativeiro do Egito, agindo através das 10 pragas, por fim, abrindo o Mar Vermelho para que aproximadamente 2 milhões de pessoas passassem a pé enxuto. O que foi aquilo? O poder de Deus. Quando você se detém mais na história do Senhor, você vai perceber a maneira através da qual, através do seu poder, Deus ele sustentou o seu povo no Antigo Testamento por 40 anos, por 4 décadas, fazendo com que não faltasse água, fazendo com que não faltasse comida, que nem mesmo as roupas ou as sandálias se envelhecessem. Então, o que é isso? Outra demonstração do poder de Deus, outra demonstração do poder do Senhor. E aí, quando você chega aqui em Romanos, você percebe que o apóstolo Paulo, ele iguala o evangelho a todas essas manifestações, a todas essas revelações poderosas de Deus no mesmo pé de igualdade. Então, perceba, meu irmão, perceba, meu amigo, como é poderoso o evangelho de Deus, como é poderoso o evangelho de Cristo. E talvez você se pergunte, e talvez você se indague, mas como é que essa demonstração do poder de Deus, que é o evangelho, ela se dá? Como é? Através de tudo aquilo que o evangelho, ele opera no coração das pessoas. Meus irmãos, meus amigos, existe uma operação poderosa, existe uma operação silenciosa, existe uma operação majestosa que Deus faz quando as boas novas de salvação, a salvação que nós temos em Cristo, a obra que Ele realizou por nós no Calvário, a sua ressurreição para a nossa justificação, ela opera na vida e no coração dos pecadores. É a loucura da palavra da cruz que nós vimos na nossa leitura devocional, lá em 1 Coríntios capítulo 1. Mas é dessa forma, é dessa maneira que Paulo enxergava o Evangelho. É dessa forma, é dessa maneira que nós também devemos enxergar o Evangelho, como esse eficaz poder de Deus, conforme nós veremos na salvação, na regeneração, na transformação das pessoas. É por isso, meus irmãos,
É por isso, minhas irmãs, que quando nós temos essa concepção, quando nós temos esse entendimento desse poder que é o Evangelho, nós chegamos à conclusão de que, enquanto cristãos, nós não precisamos nada mais além do Evangelho. E na prática, nós observamos isso. Na prática, nós confirmamos essa realidade. Por exemplo, quando muitas vezes nós estamos desanimados em relação à nossa fé, quando muitas vezes a gente atravessa determinados momentos de frieza espiritual, seja por fraqueza nossa, por atitude nossa, seja por situações que as pessoas muitas vezes nos impõem. Contudo, quando a gente volta a nossa atenção para o Evangelho, lendo, decorando, aplicando em nossas vidas, a gente vai ver e experimentar o revigoramento espiritual que vai se dar na nossa vida. E por que que isso acontece? E por que que isso ocorre? Pela simples razão, vamos assim dizer, que o Evangelho é essa arma poderosa que Deus deu a mim, que Deus deu a você, que Deus deu a todos nós. Mas não só isso. Quando nós temos em nossa vida cristã determinadas situações, onde muitas vezes nós não temos a orientação certa, onde muitas vezes nós não sabemos o caminho correto no qual nós devemos seguir, e aí nós ficamos nessa incerteza, e muitas vezes nós vivenciamos certa indecisão. Contudo, quando nós nos voltamos para a palavra e acolhemos o seu ensinamento, e acolhemos as suas exortações, e acolhemos os seus conselhos, naturalmente receberemos a orientação necessária através deste Evangelho, que é também o poder de Deus. Então, para tudo, meus irmãos, para tudo, minhas irmãs, nós encontramos suficiência no Evangelho. Não só para a salvação, conforme nós veremos, para a nossa direção aqui nesta vida, para o nosso fortalecimento espiritual, como ferramenta de pregação para as pessoas ainda não salvas. Então, nós podemos dizer, em alto e bom som, nós podemos afirmar com toda a convicção, com toda a verdade, que no Evangelho de Cristo nós temos ampla suficiência. Nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de mais ninguém. Então somente nos voltar para as páginas das Escrituras Sagradas, então somente nos voltar para a mensagem de Deus no Evangelho, mostrando quem Deus é, mostrando aquilo que Ele faz, nos ensinando as suas promessas, para que assim a gente possa seguir na nossa caminhada, dando passos firmes, passos fortes e vivendo, acima de tudo, para a glória do nosso Deus. Somente o Evangelho faz isso. Somente a palavra de Deus faz isso, e é dela, reitero, que nós precisamos ao longo da nossa vida, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, pois foi com esse propósito, com essa finalidade, que de maneira sobrenatural Deus nos deu o seu Evangelho. Porque se nós temos esse Evangelho aqui, se nós temos as Escrituras Sagradas, se nós temos a palavra de Deus, foi porque Deus interveio na história humana, levantando pessoas, inspirando pessoas, para que elas pudessem registrar as suas verdades. Deus, Ele preservou esses escritos ao longo de milhares de anos, para que assim, hoje, nós pudéssemos ter acesso aos mesmos, e nos manter nesse caminho, e nos manter nessa verdade, e sermos conduzidos nessa vereda, até o dia da consumação da nossa salvação. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, independente das circunstâncias, independente dos momentos, seja o que for que porventura nós enfrentemos, seja o que for que porventura nós enfrentemos em nossas vidas, não nos esqueçamos, nós precisamos apenas do Evangelho. É este Evangelho que vai nos manter, é esse Evangelho que vai nos fortalecer, é este Evangelho que vai nos conduzir, é este Evangelho que vai nos preparar para a nossa vida eterna na presença do nosso Deus, para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos aqui? O conceito de Paulo. Em primeiro lugar, o que é que nós temos aqui? O significado que Paulo dá para o Evangelho. O que é Evangelho? É o poder de Deus. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, quando nós seguimos na sequência aqui do texto, a gente vai aprender pelo menos duas operações
pelo menos duas realizações que o Evangelho faz, pelo fato, conforme nós falamos, dele ser o poder de Deus. Em segundo lugar, nós podemos enxergar que o Evangelho, pelo fato de ser o poder de Deus, ele produz e produz salvação. O Evangelho, pelo fato de ser o poder de Deus, ele produz e produz salvação. Veja aí o que nós temos no restante do verso 16. Veja aí. Paulo iniciou, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, e ele complementa, olha só, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então aqui você vê a primeira obra, aqui você enxerga a primeira operação do Evangelho. Ele salva, ele redime e redime as pessoas. É interessante porque quando Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta a irmãos que viviam na cidade de Roma, que era a capital de todo o Império Romano, o império mais poderoso, vamos assim dizer, que já houve na história da humanidade. Um império que subjugava povos, um império que subjugava nações pela sua força, pelo seu poderio militar. Aí Paulo chega aqui de maneira simples e diz que muito mais poderoso do que o exército romano, muito mais poderoso do que as hostes militares romanas é o Evangelho. E esse poder se dá não é porque o Evangelho destrói, não é porque o Evangelho subjuga, mas porque o Evangelho, ele salva pessoas, ele redime almas. É nisto que Paulo vê uma das razões, um dos motivos pelos quais o Evangelho de Deus, ele é poderoso. Às vezes, meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, a gente tem uma visão muito generalizada, muito superficial do que seja a salvação. Muitas vezes a gente considera a salvação como uma simples mudança de religião. Muitas vezes a gente enxerga a salvação como uma simples mudança de hábito. É claro que o processo de salvação, ele envolve essas coisas. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, a salvação em si é algo muito mais profundo. A salvação em si é algo muito mais poderoso. A salvação em si é algo muito mais especial e que somente o Evangelho produz e produz em nossas vidas. O que é a salvação? O que é essa primeira operação feita pelo Evangelho? No seu sentido mais detalhado, no seu sentido mais aprofundado, no seu sentido mais restrito. E aqui a gente pode ver várias coisas para nós podermos ter uma concepção mais concreta, mais sólida do que seja a salvação. A salvação, meus irmãos, a salvação, meus amigos, é ter sido totalmente perdoado por Deus, é ter sido totalmente perdoado pelo Senhor. Quando nós abrimos a nossa boca e dizemos que nós somos salvos, em outras palavras, nós estamos afirmando justamente isso, que nós fomos completamente perdoados por Deus, quer seja dos nossos passados, dos nossos pecados passados, quer seja dos nossos pecados presentes, quer seja até mesmo dos nossos pecados futuros. E por isso hoje nós não temos temor, e por isso hoje nós não temos receio em relação à eternidade, seja por causa da nossa partida via morte, seja por causa do retorno de Cristo para buscar a sua igreja. E por quê? Porque fomos salvos, no sentido de termos sido totalmente perdoados por Deus, perdoados pelo Senhor. Mas não só isso, a salvação no seu sentido mais estrito, a salvação no seu sentido mais detalhado, essa salvação produzida pelo Evangelho é ter sido, meus irmãos, minhas irmãs, liberto da escravidão do pecado. Essa era, infelizmente, a nossa situação antes de o Evangelho ter operado na nossa vida. Nós éramos escravos, nós estávamos sujeitos, nós fazíamos a vontade da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza humana, do nosso pecado, e nos satisfazíamos dentro dessa situação. Contudo, veio Deus através de Jesus Cristo, e mediante o seu Evangelho, mediante a sua mensagem, Ele nos libertou completamente. E agora nós somos livres, livres para servir a Deus, livres para viver para a glória do nosso Senhor.
que maravilha, meus irmãos. Isso é que é salvação, no seu sentido mais real, no seu sentido mais cristalino. Mas não só isso, ser salvo é ser livre da condenação, ser livre da condenação de Deus, da condenação divina. E, infelizmente, essa era a nossa condição. Uma vez que nós estávamos escravos do pecado, uma vez que nós éramos dominados pelas nossas paixões, uma vez que nós estávamos subjugados pelas nossas iniquidades, o que iria recair sobre nós, mais cedo ou mais tarde, era o juízo, era o castigo eterno de Deus. Contudo, pela graça do Senhor, o Evangelho veio até nós e nos livrou dessa condenação, de sorte que hoje Deus não é mais o nosso juiz, muito pelo contrário. Deus, ele nos aceitou na sua família, não em qualquer posto, não em qualquer condição, mas Deus nos aceitou em sua família como seus filhos, e é isso que o Evangelho faz. Isto é que é salvação, e daí a gente vê o poder que tem a palavra de Deus. Então, ser salvo é ser perdoado totalmente por Deus. Ser salvo é ser liberto da escravidão do pecado. Ser salvo é ser livre da condenação divina. Ser salvo é receber uma nova natureza que nos leva para Deus, que nos leva para o Senhor. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, que grande obra Deus ele operou em nossas vidas. Antes do Evangelho penetrar no nosso coração, antes do Evangelho penetrar nas nossas almas, a nossa predisposição natural era sempre transgredir e de encontro à vontade do Senhor. Contudo, o Evangelho mudou completamente a nossa rota, ele mudou completamente a nossa direção. Se antes nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras malignas, agora nós nos tornamos filhos e nos agradamos em fazer a vontade desse Deus no nosso coração. E somente o Evangelho de Cristo faz isso em nossa vida. E aí nós podemos dar vários e vários conceitos, várias e várias direções em relação à salvação, mas eu queria me deter pelo menos a essa. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que o Evangelho, ele é o responsável pelo maior dos milagres que um ser humano ele pode receber nessa vida. E qual é esse milagre? O milagre da salvação. Quando a gente vê no ministério de Jesus Cristo, a gente vai constatar a operação milagrosa que Cristo fez a várias pessoas, seja curando-as fisicamente, seja inclusive restaurando fisicamente no seu sentido pleno as pessoas através de ressurreições. Contudo, quando você compara todos esses milagres, por mais poderosos, por mais especiais que eles venham ser em si, jamais eles vão suplantar, não só no valor, na importância, o milagre da salvação. É nós estarmos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos dá a vida. É nós estarmos cegos para não enxergarmos a verdade e Deus restaurar a nossa visão. É nós estarmos surdos para não escutar o Evangelho e Deus abrir a nossa audição espiritual. É nós não sentirmos nenhum tipo de afeição a Deus e o nosso coração ser mudado nessa direção. Então, é o maior milagre, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele opera em nossa vida. É o milagre da salvação, é a maior bênção, é o maior benefício, é a maior prova de amor, de fidelidade, de bondade, de misericórdia, de graça que Deus ele nos dá na pessoa de Cristo Jesus. A salvação que nós temos através da sua obra. E é interessante porque quando você olha aqui para essa passagem, você percebe que essa salvação é algo que Deus dá indistintamente, sem distinções, sem separações. Tanto é que Paulo diz, para a salvação de todo aquele que crê. Tanto é que Paulo diz, primeiro do judeu e também do grego. Então, a salvação de Deus, ela é manifesta a todos sem distinção. E quem é que faz isso? O Evangelho. Quem é que faz isso? As boas novas de salvação. Quem é que faz isso? O Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nos alegremos com essa bênção, nos alegremos com esse benefício. Essa semana mesmo a gente estava parando para considerar esse aspecto, o aspecto do benefício da salvação, no fato de Deus ter nos escolhido para nos redimir em Cristo Jesus, sem que nós fizéssemos nada, sem que nós merecêssemos nada,
tão somente pela sua graça. E quando você entende isso na sua inteireza, quando você entende isso na sua profundidade, você fica verdadeiramente humilhado, porque você chega à conclusão que você não é nada e é grande a bondade que Deus manifesta em nossas vidas através do Evangelho. Se alegre nisso, meu irmão, se alegre nisso, minha irmã. Eu sei que ao longo da nossa vida aqui na terra, a gente enfrenta muitas dificuldades, que muitas vezes desestabiliza a nossa fé, que muitas vezes nos faz esmorecer em termos espirituais, que muitas vezes nos abate, inclusive na nossa afeição em relação ao Senhor. Contudo, meu irmão, minha irmã, lembre-se de uma coisa: independente de qualquer um desses motivos, independente de qualquer uma dessas circunstâncias, alegre-se na salvação que você experimenta na pessoa de Cristo Jesus. Alegre-se com a realidade de que um dia, pela sua graça, Deus fez chegar o seu Evangelho à sua vida, de tal forma que você o abraçou, e na medida em que você abraçou esse Evangelho, essa salvação se tornou realidade na sua vida. Com ela veio a paz, com ela veio a satisfação, com ela veio a alegria, com ela veio o Espírito Santo, e é por isso que nós devemos nos alegrar desse grande benefício que é a salvação e que nos vem através do Evangelho de Cristo. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, não só nos alegremos em nossa salvação, mas também que assumamos o compromisso de que levar esse mesmo Evangelho que nos transformou, Evangelho que nos salvou, Evangelho que nos orienta, Evangelho que nos consola para outras pessoas que não têm esse Evangelho. E que grande número de pessoas se encontram nessa situação. E nós temos, meus irmãos, nós temos, minhas irmãs, não só pela nossa concepção, pelo nosso entendimento, mas nós temos pela nossa própria experiência essa salvação, que nós devemos levá-la, porque evangelizar, apresentar o Evangelho, nada mais é do que você dizer aos outros aquilo que Cristo fez com você. E não existe dificuldade nessa tarefa, não existe dificuldade dentro dessa obra. Você não precisa ser nenhum teólogo, você não precisa ter nenhum curso em termos teológicos para você poder fazer isso, não. Isso é a sua experiência pessoal, isso é o seu testemunho diário, isso é a sua mensagem de vida. Então, se alegre, e se alegre sim com a salvação. Contudo, que não fique apenas na alegria, mas que você assuma o compromisso, que você assuma a responsabilidade de levar essa salvação que nos é apresentada no Evangelho de Cristo para outras pessoas, a começar da sua casa, partindo para o seu ambiente de trabalho, para a sua escola, para a sociedade como um todo, para que assim, a exemplo que acontece conosco, outras pessoas também possam experimentar desse mesmo benefício, dessa mesma bênção, dessa mesma dádiva na sua vida, que é a dádiva da salvação. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus? Sim, Paulo falou. Mas por que o Evangelho é o poder de Deus? Em primeiro lugar, porque o Evangelho salva, e salva indistintamente. Requer crença, requer fé, mas salva e salva indistintamente. Contudo, olhando para o texto, a gente enxerga uma segunda razão. A gente se depara com um segundo motivo pelo qual o Evangelho, ele é poderoso. Ele é poderoso porque salva, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o Evangelho, ele é poderoso porque ele revela a justiça de Cristo. O Evangelho, ele é poderoso porque ele revela a justiça de Cristo. Veja aí o que nós encontramos no versículo 17, Romanos capítulo 1, versículo número 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: visto que, veja que coisa maravilhosa, maravilhosa, veja, visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho. E Paulo complementa, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o que é que nós aprendemos aqui nesse texto? O que é que nós aprendemos aqui nessa passagem? Paulo afirmando que o Evangelho, ele mostra, meus irmãos, ele mostra, meus amigos, a justiça do nosso Deus, a justiça do nosso Senhor.
Afinal de contas, é no Evangelho que nós aprendemos a declaração de perdão que Deus dá ao pecador. Lembre sempre disso. É no Evangelho que nós aprendemos a declaração de perdão que Deus dá e dá ao pecador. É o Evangelho que revela Jesus Cristo, justo, que viveu entre nós de maneira perfeita. É o Evangelho que nos ensina que, mesmo vivendo de maneira perfeita, Cristo, ele foi à cruz. Para quê? Para receber a punição divina que eu, que você, que todos nós merecíamos. Uma condenação que nos levaria a sofrer e sofrer eternamente o juízo e o castigo de Deus. E isso Cristo fez e nos é mostrado no seu Evangelho. É no Evangelho que nós vemos que Cristo ele transferiu para nós a sua justiça, a sua piedade, a sua santidade. Daí a razão de Paulo dizer que é no Evangelho que nós encontramos a justiça de Deus. É no Evangelho que nós experimentamos o perdão de Deus. É no Evangelho que nós tomamos ciência do processo através do qual Cristo ele adquiriu a nossa salvação. Porque, meus irmãos, meus amigos, não existe nada de graça na nossa vida, não existe. A nossa salvação, ela nos é dada de graça, mas ela pediu um alto preço, que eu não paguei, que você não pagou, que nós não pagamos, mas que Cristo pagou por nós, quando ele sofreu, quando ele morreu lá na cruz do Calvário. E onde é que nós encontramos essas informações? Onde é que nós encontramos essa verdade? Onde é que nós encontramos essas afirmativas? São nos livros de filosofia, são nos livros de ciência, são nos livros de matemática, são nas histórias contadas pelas pessoas? Não. Nós encontramos tudo isso apenas no Evangelho de Cristo. Ele revela, meus irmãos, ele revela, minhas irmãs, a maneira através da qual Deus ele nos salvou, a maneira através da qual ele aniquilou as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. É no Evangelho que nós temos a afirmação divina que todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, elas foram canceladas na cruz do Calvário, quando Cristo verteu o seu precioso sangue para nos purificar de nossas iniquidades. Está vendo como o Evangelho ele é precioso? Está vendo como o Evangelho ele é poderoso? Está vendo como o Evangelho ele é necessário em relação às nossas vidas? Foi por isso, meus irmãos, foi por isso, meus amigos, que esse Evangelho mudou completamente a vida do monge Martinho Lutero, há 505 anos atrás, quando ele vivia sobrecarregado pela sua consciência de pecado, pela sua consciência de transgressão e pelo iminente juízo divino que recairia sobre ele caso ele não solucionasse essa dificuldade. E muito amargurado ficou, angustiado ficou por muito tempo. E ele só encontrou alívio quando ele se voltou para essa passagem, sobretudo para o versículo 17, e viu: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isso mudou completamente a vida de Martinho Lutero. Ele não precisava mais das indulgências, ele não precisava mais das tradições eclesiásticas, ele não precisava mais tentar se esforçar para que a partir do seu próprio esforço ele pudesse obter não só o perdão, mas a sua salvação. Não, ele entendeu que Deus o perdoara na pessoa de Cristo Jesus. Isso trouxe como que um alívio à sua alma, como um bálsamo para o seu coração. E a partir dessa visão, a partir desse entendimento, Deus o usou para que ele pudesse reformar a igreja romana. Até então, infelizmente, ele não conseguiu, mas ele conseguiu levar pelo menos parte do cristianismo ao cristianismo simples dos primeiros séculos, dos apóstolos. E por isso eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, estamos aqui na noite de hoje para a glória do nosso Deus. Foi através do esforço dele, humanamente falando, mas acima de tudo, através da graça de Deus manifestada na sua vida, lhe dando entendimento, lhe dando esclarecimento, fazendo com que ele entendesse a verdade que nós temos aqui no versículo 17, e a partir disso
ele experimentasse verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira satisfação, como nós experimentamos hoje, pela graça de Deus, pela graça do Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos descansar. Sim, nós devemos descansar. Quer seja em relação à nossa situação atual, quer seja em relação à nossa situação futura. E por que nós devemos descansar? Por algo que a gente fez? Por algo que a gente deixou de fazer? Não. Nós devemos descansar, porque no Evangelho nós temos a ciência, no Evangelho nós temos a experiência que nós fomos justificados, que nós fomos perdoados, que nós fomos declarados justos por Deus e que hoje a gente desfruta de comunhão com Ele e que nós desfrutaremos de comunhão com o Senhor para todo sempre, para a glória do Seu nome. Nada, meus irmãos, nada, minhas irmãs, vai mudar esse fato. O diabo ele pode até tentar, e tenta, afinal de contas é o objetivo dele enquanto função aqui na terra. Contudo, ele não vai frustrar os propósitos redentivos, os propósitos salvadores que Deus propôs na pessoa de Cristo e nos fez alvo para que hoje, pela sua graça, nós pudéssemos experimentar essas grandes verdades. Nós somos justificados, meus irmãos. Nós somos justificados, minhas irmãs. Nós fomos declarados justos na obra de Jesus Cristo, de sorte que hoje Deus não mais nos vê enquanto pessoa, de sorte que hoje Deus vê a pessoa de Cristo habitando em nós, e por isso nós podemos dizer em alto e bom som: eu sou salvo para todo sempre, amém. Essa é a verdade que o Evangelho revela. Ele revela a justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a justiça de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, foi o que nós vimos hoje. Hoje nós consideramos, pelo menos assim, de relance, o texto que deu início ao movimento do qual hoje nós pertencemos, o movimento da Reforma Protestante, sobretudo o versículo 17, quando transformou completamente a vida de Martinho Lutero, e a partir disso, todo o processo da Reforma foi se dando, foi se desenvolvendo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, adorando a Deus em espírito e em verdade, para que nós estivéssemos aqui adorando a Deus em simplicidade, para que nós estivéssemos aqui hoje experimentando da realidade e realidade da salvação. O Evangelho, que é o poder de Deus para a nossa salvação. O Evangelho, que é o poder de Deus para a nossa justificação. E por isso nós não precisamos de mais nada. E por isso nós não precisamos de mais ninguém, somente da mensagem, da verdade que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Deus. Regozijemo-nos, meus irmãos, alegremos-nos, minhas irmãs, e que possamos revigorar a nossa fé, revigorar a nossa esperança, revigorar a nossa atitude, para vivermos conforme esse Evangelho, para a glória do nosso Deus. Se porventura há entre nós pessoas não salvas, eu queria passar uma rápida lição, uma rápida aplicação para você. E que lição e que aplicação é essa? Meu amigo, minha amiga, aceita esse Evangelho. Aceita esse Evangelho para a sua salvação. Aceita esse Evangelho para a sua redenção. Não há um outro meio, não há uma outra alternativa, não há um outro caminho para que você possa desfrutar de vida eterna. As suas obras, por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você se empenhe, de acordo com o registro da Bíblia, são para Deus trapo de imundícia. Então você não pode fazer nada em favor da sua alma. Você pode sim se achegar ao Salvador, você pode sim se humilhar perante Ele, você pode sim reconhecer os seus pecados e clamar: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, Senhor, tem compaixão de mim. E na medida em que você abrir a sua boca e seus lábios proferirem essas palavras, já é um indício que a graça salvadora está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua vida, e ela vai trabalhar até que a salvação seja uma realidade no seu viver. Então cumpra com a sua responsabilidade, cumpra com a sua obrigação, humilhe-se perante Deus, para que assim você possa hoje mesmo experimentar dessa nossa salvação, dessa salvação na pessoa de Cristo Jesus, porque o Evangelho é isso,
É a boa nova que Deus em Cristo salva o pecador. Salva você, salva qualquer um, desde que você se volte em arrependimento, em confissão, em contrição, para que assim Deus opere a sua maravilhosa obra na sua vida, no seu coração. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, faça-o hoje, faça-o agora e vivencie essa mensagem do apóstolo Paulo aqui, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, portanto, meus amigos, minhas amigas, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, que Ele nos reanime a fé, que Ele nos revigore o espírito, e com base nessas verdades preciosas, a gente possa olhar para frente, olhar para Cristo, focar nossa visão no Salvador, e assim seguir até o dia da consumação da salvação que esse Evangelho nos ensinou. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.